Agora a gente muda de assunto para fazer para você uma pergunta. Já ouviu falar sobre crises de ansiedade, pânico, angústia ou depressão? Com certeza sim, né? Essas doenças, infelizmente, já há algum tempo fazem parte do nosso dia a dia. A vida acelerada, a pressão social e até o excesso de informação têm feito cada vez mais pessoas adoecerem emocionalmente. Dino, só que nesses casos, infelizmente, conseguir o afastamento na Previdência Social ainda não é nada fácil. Dados da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho mostram que entre 2016 e 2018, os pedidos de auxílio-doença e benefícios assistenciais por causa de transtornos mentais só foram menores em relação aos de natureza ortopédica. Em 2018, por exemplo, foram mais de 100 mil pedidos concedidos por saúde mental. Por outro lado, cerca de 230 mil foram cancelados. Por isso, a gente vai conversar agora com a advogada Carla Benedetti, que é especialista em direito previdenciário. Boa tarde, bem-vinda ao Diário TV, nos ouve bem? Boa tarde, doutora. Boa tarde a todos os telespectadores também. Ouço bem. Doutora, por que essas doenças relacionadas à saúde mental, que têm aí prejudicado já a vida de muita gente, a rotina de vida de muita gente, por que elas são tão difíceis de serem aceitas pelo INSS? Bom, primeiro porque não temos tantos exames que embasam isso, ainda a medicina, as perícias do INSS, elas são muito relativas aos documentos, aos exames médicos, e até porque eu acho que entendo que a sociedade não está preparada para lidar com as doenças psiquiátricas. Ainda tem um grande preconceito que impera na sociedade, isso inclusive que a classe médica, né? Então, eu acho que todo esse tipo de situação, infelizmente, acarreta em poucos reconhecimentos das naturezas dos auxílios-doenças, dos benefícios por incapacidade que a pessoa teria direito ou assistenciais. E, doutora, a gente tem ideia de quais são as doenças mais comuns, que têm pedido para o INSS afastamento por incapacidade hoje? Bom, a depressão, ela é muito grande, o número de pedidos por depressão, mas realmente é uma doença que é muito pouco reconhecida por parte do INSS por conta das perícias. Daí a gente pode pensar também nas crises de ansiedade, bipolaridade é bem alto e esquizofrenia. Tem também a síndrome de burnout, né? Que é aquele excesso, a pessoa trabalha demais, entra numa exaustão física e emocional muito grande e vem a requerer um benefício por incapacidade por conta disso. Doutora, todas essas doenças, elas podem aí ter um pedido de afastamento, mas tem que estar em um estágio mais avançado. Como que se comprova isso? Como é o processo em si para demonstrar a necessidade desse afastamento? Tem que estar, sim, num estágio mais avançado, porque assim, para você ter direito a um benefício por incapacidade, você tem que comprovar a incapacidade. Então, não basta a doença, né? Então, uma coisa é a pessoa estar doente, outra coisa é a pessoa estar incapaz. Então, há pessoas que estão doentes, mas conseguem desempenhar suas atividades profissionais. A partir do momento que você não consegue desempenhar essas atividades profissionais, que daí você deve requerer esses benefícios previdenciários. Portanto, tem que haver aí um prejuízo considerável, sim, para que seja reconhecido. Mas em muitos casos, mesmo que haja um prejuízo bastante limitante, não só para o trabalho, mas para a vida cotidiana, é muito comum que esses pedidos sejam negados e, como vocês viram, há um número enorme também de cessações, muito maior do que as próprias concessões. Isso que eu ia perguntar, doutora, quanto tempo normalmente dura o afastamento de uma pessoa que foi diagnosticada com alguma doença mental, depressão, ansiedade? Ela chega a durar mais, por exemplo, do que um afastamento por uma natureza ortopédica, e por isso, muitas vezes, os pedidos podem ser negados, porque a doença de saúde mental, a depressão, ela leva um tempo para ser tratada também, né? O INSS, ele tem uma das atividades dele é a tal da perícia autoprogramada, né? Então, o médico perito, ele concede por alguns meses, já estabelecendo uma data de cessação, e o segurado, 15 dias antes de cessar esse benefício, ele deve agendar um novo requerimento.
Os benefícios de natureza psiquiátrica, o que eu percebo é que, na verdade, eles são mais curtos, achando que a pessoa tem condições de se restabelecer mais fácil, por exemplo, por conta de uma depressão. Se a pessoa entende que ela continua incapaz, então ela agenda essa prorrogação. E aí, quais documentos são necessários? Bom, tem que estar com uma documentação médica bem fundamentada, além dos documentos pessoais, né? Então, RG, CPF ou carteira de motorista, comprovante de residência, um atestado constando, determinando essa incapacidade e também exames, se forem necessários, depende muito da natureza, né? Os de natureza psiquiátrica, é difícil você ter algum exame que comprove isso, então tem que ser um laudo bem fundamentado, de repente um prontuário, algo que demonstre uma internação, que essa pessoa porventura possa ter tido. Obrigado pela sua participação aqui no Diário TV. Uma boa tarde. Boa tarde, doutora. Boa tarde, eu que agradeço.